Salve, salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um Rotação de Culturas, mais um. Eu e Renato aqui, trazendo um pouco sobre vendas, marketing e inovação para vocês, dentro do canal Notícias Agrícolas. Essa é a nossa novidade para esse ano, né, Mac4 Notícias Agrícolas, garantindo que cada vez mais levemos conteúdos do agro para fora da nossa bolha. Né, Renato? Olá, pessoal. Como sempre, né? Plantando ideias, colhendo resultados. E hoje o bate-papo aqui vai ser muito especial, né? Porque nós vamos falar com um representante, né? Com um dos protagonistas do sistema de acesso brasileiro, que eu vejo que está mais estruturado, né? A gente fala muito do sistema de distribuição que está fragmentando, que está tá sob suspeita do mercado financeiro, mas nós vamos trazer para vocês um representante de uma empresa que está crescendo, que está ficando cada vez mais fortalecida, tá passando dessa crise muito mais forte, né, do que foi no passado, porque acredita no agro, né? Então, você poderia apresentar o nosso convidado. Claro, né? E pra gente é uma honra poder ter você aqui, Rossi. Um prazerzaço. Obrigado pelo convite aí, Renato, por ter intermediado. A gente é um prazer poder receber você, falar sobre o cooperativismo, ainda mais nesse ano que é tão importante o cooperativismo pro mundo, né? Então, nos dê as honras aí, se apresente pro pessoal que nos ouve. É verdade. Primeiro, agradecer pelo convite, pelo tempo aqui, pela exposição. Esse ano é o ano internacional do cooperativismo, né? A ONU intitulou 2025 como um ano muito importante. E o cooperativismo que vem cada vez mais protagonista aí quando a gente olha os modelos de gestão aí universais, né? Talvez é o modelo mais próximo ao equilíbrio, que olha ali o tripé, o econômico, social, ambiental, que é um conceito já antigo, mas que é muito difícil de ser realizado, né? Então eu vejo as cooperativas muito fortes nessas questões do ESG. O ESG até vem depois, né? Das bandeiras que as cooperativas já levantavam sobre econômico, social e ambiental. Eu acho que a gente tem muita chance de contribuir ainda mais para o agronegócio brasileiro, para o agronegócio mundial e para as populações aí nas diversas regiões do planeta, do globo. Legal. Ô, Rossi, só para iniciar, né? Você é engenheiro agrônomo. Isso. Você começou a sua carreira em empresas como Raizen, né? Como Cosan, Cargill. Isso. E, de repente, foi para o cooperativismo. Qual foi o choque que você teve de sair de uma empresa, né, que eram trades para uma empresa que você tinha que falar de frente com o agricultor? Bacana. Aprendi bastante, né? Eu, de fato, sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, em Piracicaba. E comecei minha carreira na Cargill com a parte de comercialização de grãos, de soja, de milho. Pude aprender bastante, né? Para quem não conhece, a Cargill é a maior empresa de agronegócio do mundo. Fatura aí, acho que próximo de 200 bi de dólar hoje. Fiquei por 3 anos, trabalhei no Mato Grosso do Sul, trabalhei em Goiás, trabalhei em São Paulo um pouquinho. Então, pude aprender bastante. Depois, eu entrei num projeto super interessante também, que era um movimento que a Cosan estava iniciando de profissionalização do time e de crescimento. Naquela época, tinha um executivo que foi trazido de mercado, Carlos Martins, que depois passou um tempão na Tereos. Hoje ele está na Combil. Um baita executivo, veio de Aracruz, né? Uma experiência no mercado de celulose. E ele montou esse time. Na época, eles trouxeram para a área de supply. Eles queriam um engenheiro agrônomo que entendesse de comercialização para ouvir a área cliente, que é a área agrícola da usina, para entender a demanda técnica e conseguir negociar da melhor forma. Então, pude aprender bastante nessa formação de time em suprimentos, né? Então, as compras naquela época de defensivo, fertilizante, maquinários, ficava comigo. Aos poucos formei time ali, né? Então fiquei 2 anos de Cosan. Depois a Shell entrou, fez uma joint venture e virou Raizen, né? Então fiquei 2 de Cosan, mais 5 de Raizen. E naquela época a Coplacana era um fornecedor nosso, porque as empresas negociavam com a gente, na Raizen na época, e quem fazia a operação logística da maior parte do volume era a Coplacana, porque era volume fragmentado, tinha uma agilidade maior. E aí eu conheci naquela ocasião o Arnaldo Bortoleto, até então era o presidente da cooperativa, da Coplacana. Um sujeito muito carismático, né, para quem conhece. E a gente foi namorando ali, né? Ele estava num processo bem parecido ao da Cosan lá atrás, de profissionalizar o time, né, de ajustar a gestão. E ele me convidou para ser o gerente na época de supply. Então eu olhava suprimentos e logística. Então compras, logística, giro de estoque, enfim. E era um momento muito difícil, 2016 isso, tá? Porque o preço do açúcar estava bastante achatado, do etanol também. Na época, o governo havia definido por segurar a inflação e prestigiar um pouco a fonte de energia aí do petróleo em detrimento do etanol. Foi uma escolha do governo. Achatou demais o preço do açúcar e do etanol.
E a gente tinha ali um cenário de usinas em recuperação judicial, ou seja, inadimplência subindo. Os inventários, né, das cooperativas, dos canais, 2 anos ali de inventário, margens reduzidas, né? Então eu cheguei e falei, nossa, né, aqui a gente tem um grande problema e talvez grandes oportunidades, né? E ali eu comecei, né, indo agora para a sua pergunta, que eu percebi de... Tem muito aprendizado aí, talvez daria para escrever um livro, né? Mas assim, nos fóruns que eu participava de Cargill, de Raízen, sempre o foco principal era maximizar lucro, né? Maximizar a eficiência. E quando você chega num conselho de cooperado para mostrar os números e fala, ó, a margem aqui cresceu. O cooperado fala, peraí, cara, cresceu, mas eu tô pagando caro ou você tá sendo eficiente, tá comprando muito barato, né? Cuidado com o preço, né? Então, assim, é um modelo que são muitos sócios, né? A Coplacana hoje tem cerca de 15 mil associados. 15 mil associados. Destes aí, 12 mil tem compra ativa, né? No último ano comprou algum item. Temos aí cerca de mais 5 mil clientes que ainda não cooperados, que a gente comercializa também. Mas é muita gente e a Coplacana cresceu muito, né? Nesse espaço de 2016 para cá. Então, na época a gente faturava algo em torno de 900 milhões de reais. Depois atingimos 4,5 bi lá em 2022. E hoje está entre 4 e 4,5 bi, porque teve uma queda importante dos preços dos insumos, né? Que é um grande negócio na Coplacana. Mas foi um crescimento muito rápido, exponencial. De filiais também, a gente hoje está em 5 estados, né? São Paulo, Minas, Paraná, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí começou a gestão ficar mais complexa. Então, eu pude participar, pude contribuir, pude aprender muito nesse movimento que é importante, sim, o resultado, mas não a qualquer custo. Ah, que legal. Boa, eu faço uma pergunta. A Coplacana, o nome é Coplacana, mas tem soluções para multicrop também ou só cana ainda? Excelente pergunta. A Coplacana nasceu em 1948. É a cooperativa mais longeva aí do estado de São Paulo, uma das mais longevas do Brasil. Mas ela nasceu de um grupo de produtores, de plantadores de cana que queriam comprar fertilizante, fazer um pool ali e comprar. E aí nasce o movimento do cooperativismo ali na Coplacana, muito focado em cana-de-açúcar até então. Nesse movimento que eu coloquei de 2016, obviamente que o cooperativismo ensina muito isso, né? Nada se faz sozinho. Mas eu pude participar ativamente da discussão no conselho de rever o plano estratégico da cooperativa. Até porque em 2016 estava muito ruim o negócio de cana-de-açúcar. E qual que era a preocupação? Se eu tiver só esse negócio como fonte de receita, a gente vai ter algum problema de perenidade no médio prazo. E aí a gente trouxe, né, um consultor, uma empresa... Inclusive o Paulo, posso até citar que eu acho que é legal, o Paulo Silveira, ele foi presidente de algumas empresas no Brasil, como a Danisco. Ele é um cara mais focado em engenharia de alimentos, mas ele tem um conhecimento estratégico muito grande. Através da consultoria dele, ele nos assessorou e a gente revisou o plano para diversificar os negócios. Então, ficou latente para nós ali que a gente, tinha uma liderança em cana importante, que não poderia abrir mão, mas que o mercado de soja, como rotação com cana-de-açúcar em São Paulo era importante, Minas, Goiás, que a gente deveria entrar também no mercado de máquinas, de implementos, de tecnologia, de irrigação. Então, hoje, é bem interessante esse desenho. Lá atrás, 90% do faturamento era cana, e 10% era outros negócios. E no último ano foi cerca de 60% cana-de-açúcar e 40% de outros negócios. Qual que foi o negócio que mais cresceu? Originação de grãos. Então, assim, hoje, a originação de soja, milho e sorgo é o terceiro maior negócio na Coplacana. O primeiro é defensivos agrícolas, o segundo é fertilizantes. E o terceiro já é grãos, com algo em torno de 600 milhões de reais. Então, foi importante esse movimento de diversificação. Então, a gente mantém a liderança em cana e tem, ano a ano, aumentado a relevância no mercado dos cereais. Quantas lojas vocês têm hoje? Nós temos 37 lojas em 5 estados. 5 estados? Isso. Olha, tem uma capilaridade importante. Boa. E quando você olha assim hoje, né, a cooperativa, né, no caso, a gente fala que não é concorrente, né, mas por outro lado, o produtor rural está ali dentro, consumindo direto da cooperativa, às vezes ela tem uma certa exclusividade com algumas empresas. Hoje, as empresas entendem as cooperativas, principal distribuição, como uma concorrente ou vocês... Então, sua pergunta é interessante. É assim, primeiro, sobre a concorrência, existe sim, né? Acho que no mercado de insumos, vamos dizer que 1/3 das vendas são vendas diretas, 1/3
são via revendas e 1/3 via cooperativa. As empresas, as fabricantes, se eu compreendi sua pergunta, elas vêm como um parceiro para acessar o médio e o pequeno, principalmente, né? E os grandes, os big farmers, eles têm um acesso direto. Óbvio que a gente briga pelos big farmers também, que acho que a gente tem condição de atender. Mas eu acho que é claro essa questão de eles precisam da gente também para a capilaridade dos pequenos e médios. Então, eu não vejo hoje como uma concorrência. Mas uma coisa que eu acho que acaba acontecendo, e até infelizmente, é concorrência entre cooperativas. Em especial, no estado de São Paulo para cima. Porque você pega o Paraná, você tem bem segmentado ali os cooperados de bem cada regional, cooperativa, né? bem Exato. regionalizado. Elas não se cruzam. Os cooperados também têm o ciclo todo dentro da cooperativa, né? Então, assim, ele, desde o planejamento dos insumos do plantio até a comercialização dos grãos, né? E isso acaba fechando a cadeia. No caso da cana em especial, ou dos citros, a gente acaba que o cooperado ele precisa dos insumos, da assistência técnica, dos serviços, mas a comercialização acaba não passando pela cooperativa, porque a Coplacana, por exemplo, não tem usina. Então, ele acaba tendo que negociar com usinas produtoras de açúcar e etanol, o que dificulta a fidelização. Ou seja, em alguns casos, o cooperado é cooperado nosso, de mais 3, 4 cooperativas em São Paulo, e cota preço. E aí entra naquela disputa, né? E a gente tem tentado se diferenciar por atendimento, por credibilidade, por presença, né? Para que o preço seja, assim, um ponto, mas não só ele, né? Mas a concorrência de cooperativas acaba acontecendo com revendas também. Mas as empresas fabricantes, eu vejo que elas têm essa maturidade, já entenderam que... Muitas tentaram já tirar o mercado ali das cooperativas e revendas e fazer o mercado 100% direto, mas custa muito caro. Logisticamente, headcount, número de pessoas, né? É muito pulverizado ainda. Então, acho que a gente pode atuar como um parceiro importante. Eu até falo porque faz acho que umas 3 semanas eu tive na Cocamar fazer uma palestra sobre marketing digital e a própria Cocamar chamou outras 3 cooperativas do Paraná para ouvir uma palestra que eles estavam colocando com outros fornecedores deles de marketing, de soluções, meio que abrindo assim a sala e falando assim, cara, vocês não são meus concorrentes, vocês são meus parceiros, né? Muito legal. Cooperativas estão do lado. Então, eu faço essa pergunta porque eu também ouvi falar, quando você falou do estado de São Paulo para cima, às vezes se comporta como concorrente, mas de São Paulo para baixo eu não vejo. A pergunta foi por conta desse ponto. E aí, pensando principalmente nessa parte de acesso ao mercado, né? Hoje, você falou assim, a gente tenta gerar valor para os cooperados de uma forma diferente que as outras, para você agregar valor e conseguir né, cativar. Quais são as principais estratégias hoje que você consegue abrir novos clientes? Hoje, por exemplo, o cliente Coplacana, o novo cliente, ele vem única e exclusivamente por cotação de preço ou ele vem muitas vezes através de uma proposta de valor que vocês conseguem chegar nele e ele enxergar que vocês são uma possível solução? O legal esse ponto, coincidentemente, eu estava na mesma pergunta, porque um dos problemas que o sistema de distribuição enfrentou e que está enfrentando foi uma expansão mal planejada. Isso aí. Né? Vocês expandiram muito para os 5 estados aí. Pegando esse ponto, né, do Diogo, de como vocês escolheram, como vocês pensaram nessa expansão e como vocês se cuidaram para não ter os problemas de que outros tiveram, né? Porque geralmente a expansão você vai pegar os piores clientes, né? É bacana a sua pergunta também, tem um pouco de história, eu vou tentar ser sucinto. É assim, acho que também não tem problema nenhum falar aqui. Na criação da... Olha como está a história da Coplacana e da Cosan e hoje Raiz está muito correlacionada. Lá atrás, quando o Cosan... Onde a Cosan abriu uma usina, ela sentou com a gente e falou assim, eu queria uma loja da Coplacana para me ajudar a distribuir. Então, assim a gente abriu Jataí, assim a gente abriu Garapava, né? E outras lojas em função de uma demanda naquela época das usinas. Só que, assim, 15 anos atrás, Jataí com cana... Primeiro, tinha uma resistência, porque é muito soja, milho, né? Segundo, que foi um oceano azul por vários anos ali, a gente, né, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, lá atrás, teve um crescimento de um alinhamento estratégico que já garantia a saúde de algumas filiais. Depois, pontualmente, a gente abriu uma ou outra filial, onde, de fato, eu concordo com você. A gente talvez tenha errado como erraram alguns canais. Vamos onde tem potencial. Só que onde tem potencial tem um monte de concorrente. Onde tem potencial, às vezes, pode ter veranico, pode ter geada, né? Tem uma série de outros fatores que a gente começou a avaliar. E aí a gente desenvolveu um modelo, junto com uma consultoria também, para abertura de filiais, considerando 10 drivers, né? Mas os mais pesados eram, de fato, qual o potencial, qual o tamanho médio do produtor, qual o índice de pluviosidade, né? Tem histórico de geada, tem histórico de seca, né? E aí...
depois de passar por todas essas perguntas, a gente abria. Acho que a gente foi mais feliz a partir daí, para não errar. E tem um break-even ali, né? Um faturamento mínimo de 40 milhões, 35, para sustentar uma loja aberta que a gente avalia. Então, assim, esse foi um primeiro aprendizado lá atrás, né? Primeiro teve um crescimento mais estratégico, depois um crescimento onde talvez a gente olhou, assim como a maioria do mercado olhou potencial e de repente desconsiderou outros fatos. Mas depois ficou mais tranquilo pra gente, porque a gente é muito bom de cana, né? Então, regiões que tem soja, milho, mas também tem cana, a gente chega jogando o jogo muito bem e ajuda a diluir o custo da filial. E aí a gente vai crescendo em cereais. Regiões que é 100% cereais ou não tenho cana, eu tendo a ter aí um payback, um TIR mais alongado, porque eu ainda tenho uma maturidade que está sendo construída no negócio. Isso sobre expansão. Mas a gente aprendeu muito nos últimos... É o terceiro ano, né? Eu sou um cara muito otimista, mas o pessoal até fala: o que você espera de 2025? Eu falo que chegue 2026. Eu digo isso, óbvio, que no caráter de brincadeira, mas é porque os resultados continuam bastante achatados, né? Por conta dos preços dos insumos, né? Do número de concorrentes, da dificuldade de alguns players de gerar caixa, então acaba indo pro mercado destruindo o preço e queimando. Isso atrapalha muito a gente, né? Mas a gente aprendeu muito... nesses últimos 2 anos e meio, a tentar extrair mais do ativo que eu já tenho. Então, olhar com mais atenção algumas lojas que podem vender mais, olhar para o ticket médio do cliente que pode ser maior. Então, se eu atuar melhor nas lojas que eu já tenho e com um ticket médio maior nos clientes que eu já acesso, eu já tenho uma grande oportunidade de crescimento. Mas, obviamente, que aí, indo um pouco mais para a sua pergunta, a gente vai mirar, sim, e olha novos cooperados, né, novos produtores. E o que eu vejo, né? A gente tem um risco na cadeia que é recente, acho que vocês vão concordar comigo. A gente entrou numa onda de rebuscar demais, né, o nosso negócio e criar uma sofisticação que eu acho que a gente acabou se perdendo um pouco, né? E o produtor rural, né? Às vezes ele tem uma empresa de centenas de milhões de reais de faturamento. É um cara simples, cara. O que ele quer? Ele quer um retorno rápido, ele quer um cara que ele possa ligar e confiar com informações de mercado, ele quer uma pessoa que busque ele com inovação, com diferencial, né? Esse bom atendimento, né? Esse retorno, essa presença, essa questão de ser um cara de confiança, de credibilidade, tem feito muita diferença, porque... Na média, né, os grandes fundos entraram e é muito complexo o negócio. Eles entraram comprando diferentes revendas até consolidar essa gestão, consolidar RP, consolidar cultura, num negócio que tem 5, 6 de EBITDA, com inadimplência que às vezes é um negócio que é quase mortal, né? Então... Não dá para brincar, né? Eu acho que hoje a gente foca muito levar soluções, atendimento, presença, e eu me orgulho de falar que o time de agrônomos hoje da cooperativa talvez seja um dos melhores do Brasil. É um time muito técnico. Quantos agrônomos vocês têm? Nós temos 100 entre técnicos e agrônomos e 120 no total, considerando os gerentes de unidades também. Olha. Então, é importante esse grupo, né, que são os caras que estão no front com o cooperado, com o produtor, gerando confiança, levando a recomendação, aumentando a produtividade. Eu acho que fazer esse arroz e feijão bem temperado aí é o que faz a diferença, né? E é muito humano o relacionamento. Tem IA, né? Tem o marketplace, mas assim... O negócio agrícola ainda ele é muito de relacionamento, né? E é o cara que resolve. Quem é o cara que vai trazer produto para mim aqui no sábado, no domingo de manhã? Quem é o cara que vai me dar um suporte numa pulverização aqui para calibrar o equipamento, né? Quem é o cara que vai me ajudar aqui a resolver o problema de uma doença que eu não estou conseguindo identificar? Então, isso que a cooperativa tem tentado levar. E é um desafio sempre, porque tem que ter um time muito bom, muito forte nisso. E não tem sido fácil, né? Mão de obra qualificada. Desafios com a geração nova, né? De propósito, de paciência até, né? De crescimento. Alguns acabam, né? E aí, sem nenhuma crítica, tá? Eu acho que é importante. Mas é uma diferença. A geração mais nova, ela prioriza muito mais um equilíbrio de vida em detrimento de um esforço adicional, como a gente fazia lá atrás, né? Tá tudo bem. Talvez eles estejam mais corretos do que a gente, né? Mas isso acaba, de repente, em algum momento, faltando um combustível para entregar algo a mais para o cliente, para o cooperado, para o mercado. Não, o Diogo falou uns dias desses, né? Que a nossa jornada do agricultor é 24 horas, 7 dias por semana. Né? Não é 365 dias que tem uma pausa, mas não são poucos meses, né? É verdade. E é verdade, talvez as pessoas não estão preparadas para atender isso, né? Acho que é
Aí é propósito mesmo, é você propósito. saber, pô, o que você tá... O agrônomo, quando se forma, ele tem que saber que o agricultor, desde o momento que ele colocou a semente no chão até a colheita, cara, tudo vai jogar contra. Se ele não estiver lá ajudando o agricultor, não tá servindo para nada, né? É isso aí. Acho que... A gente tem, até mudando um pouco de assunto, mas pensando sobre, né, esse grande movimento, né? Eu trabalhei por um tempo com fertilizante no Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães. E lá muitas vezes eles evitavam que os pools de compra se formassem, né? Porque eles não tinham interesse de negociar um alto volume para um grupo, porque a margem reduz, né? Sim, e eu acho que isso é os grandes pontos, por exemplo, de uma Syngenta ter ido e querer acessar a ponta direto uma distribuição. E a gente não só uma Syngenta, né? Que tem a Tua Agro, tem Jangada, tem outras empresas ali no grupo, né? Que tentou ir para distribuição e o modelo deu porque não é o business, né? A gente tem um caso principalmente da AgroGalaxy e da Lavoro, que são, né? Que estão no mesmo setor que você, né? E eu queria um pouco da sua percepção, porque eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo ouvem muito falar sobre a AgroGalaxy, sobre o momento da Lavoro, que, querendo ou não são cooperativas, né? Mas tem um modelo de distribuição parecido com o de cooperativa. Que você desse uma explicada por que o modelo de cooperativa tende a funcionar, né? Tende a funcionar ao longo prazo. E quando a gente pega esses grandes grupos conglomerados, AgroGalaxy, Lavoro, eles, em pouco tempo, eles conseguiram fazer ali o que fizeram, né? E quebrar duas RJs hoje no setor. Essa também é uma boa pergunta e algumas teses estão sendo geradas para explicar esse fenômeno, né? Além de Lavoro e Pátria e Aqua, né? Esses fundos, a própria Nutrien, que é uma potência global, né? Líder nos Estados Unidos, ela teve muita dificuldade de operar no Brasil, acabou recuando, que é um mercado complexo. Mas eu tenho uma tese que eu gosto muito, que fala do atacarejo, né? Então, se você pensar... Vamos sair agora um pouco do agro, vamos pensar em redes de supermercado. As big redes, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, estão com bastante dificuldade, não estão? E os supermercados médios que atacam ali regionalmente crescem. É um fenômeno muito parecido. Sim. O gigante tem uma dificuldade de atender ali as demandas pontuais. Enquanto que o médio, conhecendo o regional, que ele conhece seus clientes, conhece sua demanda, acaba se sobressaindo. Hoje, por que eu falei do atacarejo? Você tem as redes como Açaí, né, Atacadão, que estão conseguindo aí evoluir bem, enquanto essas redes, né, como eu citei, big, acabam com dificuldade. Então, eu vejo que a cooperativa tem obviamente, guardadas as proporções, ela tem um perfil mais de atacarejo, que tem tamanho, tem volume, tem escala, e consegue entender as particularidades regionais que esses big players, esses fundos que chegaram, por mais que as revendas que eles adquiriram tinham esse conhecimento, com a fusão, com a chegada da nova empresa de executivos de mercado, que nem sempre eram do agro, né? Eles acabam perdendo o conhecimento do cliente. Então, aí mesmo tendo grana, tendo capacidade de investimento, tendo estratégia, você não consegue acessar e não consegue entender a real demanda do seu consumidor. Então, eu acho que as cooperativas ficam cada vez mais fortes, porque elas têm um relacionamento ali com seus agricultores, com seus cooperados, tem espaço para mais crescimento. E as revendas que sobressairão são aquelas que continuam atacando regionalmente os clientes que elas conhecem. E não é um jogo aí de consolidação, de big consolidações. Eu acho que todo mundo que tentar entrar vai ter um pouco de dificuldade. A própria Syngenta, que também é uma empresa líder, né? E o líder tem que estar na frente. Ela criou, na minha visão, essa estratégia da Tua Agro, mais para se defender, talvez, ali dos fundos que talvez teriam acesso, e seria uma negociação difícil com a Syngenta, do que para, de fato, gerar resultado com lojas próprias, e não era core. Isso se mostrou verdadeiro, né? Recentemente, a LAR, cooperativa, assumiu, acho que 20 lojas da Tua Agro, e é um movimento que mostra que mesmo, né, esses grandes players que estão no negócio têm dificuldade desse atacarejo, desse varejo e de entender a realidade de cada cliente na sua região. E Rossi, a Syngenta é o maior case do que você está falando, né? Porque ela tem os dois exemplos, né? O que ela fez? No Sul, ela foi para um modelo parecido do que os fundos fizeram. Exato. E no Cerrado, ela foi ela fez aquisições, mas ela manteve os que conhecia do mercado
na região. E deu certo. E deu certo. Então você vê, ela tem os dois modelos. E eu acho que isso faz, né, eu ser fã da Syngenta por causa disso, cara. Sim. Ela não tem medo de ir pro mercado. Sim. E a hora que ela errou, cara, corrige. É isso, você tem que tentar fazer as coisas rápido e corrigir rápido. E um negócio legal que você disse, eu acho assim, eu nunca tinha me percebido e me tocado que a expansão da Coplacana foi muito em função da onde a cana estava indo, né? Isso. E isso acho que foi um primeiro acerto de vocês. Sim. E outro acerto de vocês que você me falou aqui é o zelo que você tem pelos agrônomos, o zelo por eles conhecerem. O que a Coplacana faz para atrair e reter gente assim? Porque não tá fácil, né? Então, como que vocês fazem? Quando eu estava do seu lado, aonde que eu ia buscar profissionais? Eu ia buscar profissionais nas cooperativas, porque as cooperativas, elas treinam, elas formam os melhores profissionais do mundo. Sim. Só que era difícil você tirar os caras da cooperativa. O que vocês fazem para manter isso? Legal. É um mix de bastante coisa, né? Na visão da Coplacana, a gente coloca ali que a gente quer ser uma cooperativa que leve soluções, né, as melhores soluções para os nossos cooperados, mas que também tenhamos o melhor lugar para se trabalhar. Então, assim, como que eu crio um ambiente positivo, né? Como que eu crio um ambiente do cara querer ficar? Óbvio que pontualmente a gente perde uma peça ou outra, isso faz parte, né? Quando existe uma questão financeira muito pesada. E aí depende de perfil também, sem nenhum julgamento, né? Depende quando pega a questão... o perfil que valoriza mais a questão mais financeira, às vezes é um pouco mais difícil segurar, porque daí você vai competir com grandes players, né? Que tem um EBITDA maior, tem condição de pagar mais. Mas a gente também tem uma responsabilidade grande em remuneração, sim, com esses profissionais. Ao contrário das filiais do Sul, das filiais, não, das cooperativas do Sul, a gente comissiona. Isso é importante, tá? Obviamente que a comissão, ela tem que está alinhado com as estratégias da organização. Então, hoje, um agrônomo nosso, ele é remunerado, tem uma remuneração fixa e ele é remunerado por margem e prazo. Ou seja, quanto melhor a rentabilidade, menor o prazo, ele ganha um comissionamento maior. Então, acho que passa, sim, por não remunerar abaixo do mercado. Acima nós nunca vamos conseguir, as cooperativas vão ter dificuldade, mas abaixo é um problema. Então, passa, sim, por não remunerar abaixo do mercado e resolver... Porque eu fiz um MBA de gestão estratégica de pessoas e o professor falava que o salário ele não é motivacional, mas ele pode ser desmotivacional se você ficar lembrando que você ganha mal. Então a gente tenta tirar esse fator não higiênico, que a gente chama assim, né? De não deixar ele ganhar mal. Então resolve essa parte. A outra parte é capacitação, é ambiente, é clima, é propósito, é meta. Uma coisa que a gente tem legal... Os últimos 5 gerentes de filiais que nós contratamos, 4 foram agrônomos promovidos, né? Que eram consultores de campo. Então, aqueles que também querem carreira, querem crescimento, entendem que a cooperativa... Eu estava até agora, antes de começar aqui com vocês, falando com um gerente regional nosso. Nós estamos também numa filial ali, onde um gerente acabou saindo. E o plano A é a gente... Mais um movimento de promoção desse agrônomo que está lá e fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu acho que é um misto de um monte de coisa, né? Capacitar, não deixar o fator aí, salário pesar, né? Como um fator desmotivacional. E criar situações para que ele queira ficar na cooperativa. A gente tem sido feliz nesse... O turnover nosso é baixo. A gente tem agrônomos de 5, 10, 15, 20 anos que estão com a gente. Turnover é baixo e que mantém a performance, né? É o cara que vibra. E é gostoso isso na cooperativa, né? Você vai num evento, você percebe o cara ali com brilho nos olhos, o cara querendo fazer. Você percebe que, óbvio, como eu falei, o financeiro é um pilar, mas estar num lugar que as pessoas te respeitam, estar num lugar que você é valorizado, né? Estar num lugar que existem desafios, que você pode ser promovido, se assim você quiser. Ou não, se você quiser ser um especialista mesmo e ficar a campo, ótimo. É esse cara que faz diferença. Você é responsável por marketing e vendas. Marketing, vendas. E as lojas todas... Mesmo que nem as lojas que vendem tratores, outros itens, todas elas estão embaixo da sua estrutura. Isso, tudo embaixo da minha estrutura. E aí, até aproveitando esse gancho do marketing, acho que é interessante também para os colegas que estão aqui conosco assistindo, ouvindo. As cooperativas, em sua maioria, não têm um marketing estruturado. Tem uma baita oportunidade aí. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em 2016, nós tínhamos uma área de comunicação e evento, praticamente, né? Que é uma frente importante da cooperativa. Mas, assim, o marketing tático estratégico era um gap.
O que é um risco absurdo, né? Porque por mais que você tenha parceiros, né, de insumos, se você não tem um marketing, você acaba sendo levado pela estratégia dele, que às vezes é benéfica a você e às vezes é maléfica. Então também o conselho entendeu, depois de bastante conversa, que marketing não era despesa, né? Que era investimento. E marketing é a área que pensa, é o cérebro, né? E hoje eu fico muito contente. A gente tem uma gerente de marketing, a Luciana, trabalhou na Mosaic mais de 10 anos. E nós criamos uma área de experiência do cliente, do cooperado, ao qual nós estamos segmentando os clientes, acelerando o CRM, né? Nós temos uma área de inteligência e efetividade comercial. Então, quanto que eu estou vendendo por região, né? Ticket médio, uma série de indicadores. E nós temos uma área aí sim de comunicação, eventos, e a gente dividiu num tripé. Óbvio que não estamos no mesmo nível de maturidade de grandes organizações SA, mas a gente tem avançado a passos largos aí para ter uma estratégia independente, no sentido de olhar aquilo que é importante para nós e plugar com as empresas, com os parceiros que também entendem, né, que há sinergia e há conexão. Então, mas tem muita oportunidade em marketing nas cooperativas. Muita oportunidade de amadurecer e de crescer. É porque marketing, as pessoas, né, quando você vai no cooperativo, no distribuidor, marketing, eles acham que isso aqui é promoção. E só que tem outros 7 P's que você tem que cuidar antes de fazer promoção, né? Exatamente. Não, exato. E assim, muito o que a gente vê também, principalmente de cooperativa. Recentemente, a gente estava até conversando com o Renato, a gente ia fazer um roadshow, né, na qual a gente queria levar cada vez mais a digitalização para dentro de cooperativas. Né? A gente vê que hoje, cooperativa, cara, você pega grandes cooperativas, vocês são muitos clientes, muitos parceiros, e a gente discute muito, pô, são 100 agrônomos, é bastante. Mas se for fazer uma presença física com esses 100 agrônomos, com todos os seus produtores, com apenas 100 agrônomos, você não consegue fazer uma visita e estar próximo. Exatamente. E muito do que a gente olha hoje, principalmente para dentro do marketing digital, né, eu não canso de repetir isso, é o fato do marketing digital te tornar presente, mesmo onipresente. É fazer com que você esteja junto ao produtor rural, mesmo não estando junto ao produtor rural. Muito de fatos novos, de transformar o seu agrônomo, não só num agrônomo técnico, mas se tornar num influenciador técnico para aquele produtor rural. É conseguir estar presente nele na tomada de decisão, no momento que ele está pensando no produto, no momento que ele não está pensando no produto, que isso que é importante, né? Quando a gente fala muito de colocar o produtor no centro da conversa, é justamente isso, né? Pô, eu quero me tornar uma empresa que está presente com ele só no momento de tomada de decisão, eu quero ser uma empresa que está no momento com ele assim, mesmo que ele não está pensando em comprar, eu estar ali, né? Exatamente. Então, muito disso a gente quer, como Macfora, é uma missão nossa, a gente quer antecipar um pouco mais essa transformação digital dentro do agronegócio. E cooperativa, a gente olha, a gente fala, cara, é um mar de oportunidades que a gente tem dentro do digital para a cooperativa, seja para gerar negócio, seja para estar presente com o produtor, seja para o que for. O produtor, normalmente, numa cooperativa, ele é fiel à cooperativa. Então, ele tem que entender que aquela cooperativa tá junto com ele, não só no momento que ele vai na loja, se torna muito importante quando você fala de fidelidade, que é justamente o que a gente procura dentro de cooperativa. Com certeza. Então a gente vê tanta oportunidade com isso, e por isso eu já emendo essa pergunta para ti, como que vocês hoje, né, você falou que vocês têm uma área de CX, vocês têm uma área de evento, de comunicação, hoje como que vocês olham, né, para as ações de comunicação e chegada para o produtor rural, de uma forma não muito mais balizada, igual antigamente, que era muito a percepção, outdoor, banner, bumper, né? Sim. Mas assim, pô, hoje eu tenho algo mais personalizado para cada região, pensando muito mais em dados e digitalização. Legal. É uma jornada, acho que a gente está no início dessa caminhada, tá? Mas hoje nós temos o aplicativo do Cooperado, o app do Cooperado, onde ele tem ali no smartphone as principais informações, né? Tudo que ele transacionou na cooperativa em termos de volume de grãos, qual que é a cota capital que ele tem na cooperativa, boletos a pagar, enfim, tem uma série de informações que fazem com que ele esteja conectado com a gente. Mas nós temos um grande desafio, que é digitalizar a equipe antes de digitalizar o cooperado, né? Grande problema. E a gente tem discutido bastante isso. Nessa jornada nossa de segmentação de cliente, a gente percebeu que uma parte importante dos agrônomos nossos que tem uma performance boa de venda, de credibilidade, já tem um pouco mais de dificuldade na questão digital. Óbvio que os mais novos... Como você vai fazer o balanço, né? Como que eu... então esse cara não serve, desliga. Não, aí a gente tem que ter... Como que eu faço esse cara caminhar, né? Talvez um pouco mais lento nessa transformação. E esse cara digitalizado, ele digitaliza o cooperado, né? Porque ele tem a entrada, ele tem a conversa, mas enfim, hoje a gente tem o aplicativo do Cooperado, a gente tem a ferramenta de CRM,
Mas eu acho que a gente tem que pensar aí, de repente, junto com vocês, com empresas que tenham soluções, como que a gente acelera esse caminho. Porque eu vejo que, assim, em algumas frentes, o digital está bem avançado no agronegócio, né? Os produtores lá com seus maquinários, agricultura de precisão, né? Taxas variáveis, enfim. Tem um problema de conexão no Brasil, Sim. né? De conexão, de internet, que é um problema a ser resolvido, tá em curso. Mas eu vejo que muitas vezes a equipe não está digitalizada e uma equipe não digitalizada não consegue também trazer o seu cliente para o digital. É um processo que é lento, mas que a gente precisa ser mais rápido do que a média das cooperativas e das revendas, para a gente não ficar para trás. Porque a oportunidade que existe hoje dentro do agronegócio para a digitalização, eu falo, né? A gente atende alguns clientes que são, né, tier 3, assim, no segmento. Uhum. E muitos desses clientes nossos, mesmo sendo muito grandes, né, principalmente na parte de insumos, você vê que algumas coisas, assim, comparado a clientes que a gente tem dentro de varejo, a gente percebe que a digitalização no agronegócio, mesmo dos players mais evoluídos, ainda carece de informação, de tecnicidade, de oportunidade. Né? Ontem eu estava numa conversa e surgiu um problema dentro da reunião de diretoria, no qual eles estavam promoveram uma ação, era para ser convidado 100 produtores, e quando eles foram fazer uma análise, tinha um número bem menor do que 100 produtores naquele pool que estava lá. E o ponto que surgiu o nosso time de ponta não está conseguindo trazer as pessoas que deveriam. Aí eu falei assim, no digital eu consigo, às vezes, te trazer 1.000 pessoas num custo de lead de 80 pessoas, eu trago o produtor da região que você quiser, qualificado para você levar para o seu distribuidor. Legal. E mapear isso. Você não precisa sempre estar pensando que o seu cara da ponta vai trazer a decisão correta. Mas assim, você de dentro do escritório, você já consegue tomar muitas decisões que antes só vinham do campo. Uhum. E aí, essa pessoa que eu estava conversando falou assim, cara, eu nem imaginei nisso. Eu vou propor uma ação, a gente não trazer o lead da ponta, mas a gente trazer o lead de forma digital. E daí nasceu um projeto que a gente está até hoje discutindo, né? Nesse momento meu time está discutindo junto com o cliente, como que a gente vai viabilizar uma ação de captura de lead hiper personalizada por região, para que quando o evento chegue naquela cidade, eu já tenha mesmo que sejam só 100, mas eu tenho 1.000 mapeados. Então, eu consigo fazer uma segmentação ainda de quem que eu quero, uma ultra segmentação do que já é ultra segmentado. Legal. E às vezes a gente para ver que a gente, a solução é tão simples, eu sou uma empresa tão grande, eu tenho um parceiro digital, mas às vezes, o que eu vou fazer na ponta? A solução não está mais na ponta muitas das vezes, né? Não, e sempre o ponto que o Rossi trouxe, né, cara? A digitalização, nós temos 2 caminhos, né? Você tem que digitalizar a sua equipe para ela ficar mais eficiente. Exato. E às vezes vai acontecer isso de choque de geração. Eu sempre, quando eu estava do seu lado, eu sempre falava assim, cara, o cara que é bom vendedor, nem que eu tiver que pôr um estagiário para ficar rodando com ele, mas não posso perder esse cara. É isso aí. Né? Porque esse cara também é bom, esse cara conhece o agricultor. Cara, eu não vou tirar ele porque ele não sabe preencher o CRM que eu tô dando para ele. Perfeito. E o segundo ponto é do produtor. E eu fico muito feliz com a visão de vocês, né? Que eu sempre tive essa visão. O nosso negócio, às vezes a gente acha que o nosso negócio é mais parecido com Magazine Luiza e Casa Bahia. Nosso negócio não é isso daí. Nosso negócio é muito mais parecido com um banco do que com Magazine Luiza e varejo. Porque no final a gente, né? O cara tem que saber quanto que ele tem para pagar, quanto que ele tem com você. Você é um banco para ele. Ali, né? Então, acho que essa visão de vocês chama atenção e mostra por que vocês estão nesse caminho de fortalecimento, né? Muito bom. E só também para um comentário, é complexo porque a base de clientes nossa é muito grande, né? Então você tem que lidar com 15 mil clientes. Como que eu comunico, né? Eu acho que o seu ponto... A gente até tem um programa... Eu acho que ele é oriundo do WhatsApp, é o Blip. Onde a gente coloca um grupo ali de 3 mil cooperados e cria uma conexão. Comunidade. Alguns vão ler aquilo e ter uma inter-relação melhor, outros não. Mas é uma forma de eu, de maneira massiva, acessar. Mas eu acho que, de fato, tem espaço aí para um planejamento mais assertivo para atingir clientes que são diferentes, que estão em 5 estados, que cultivam culturas diferentes, né? Que tem faixas etárias diferentes. Então, assim, é uma série de pormenores ali que tem que, de fato, fazer uma granulometria de estratégia mesmo para atingir eles. É um desafio. E o legal, tem um ponto até interessante para você, assim, né, Diogo? A gente fala muito em digitalização. As maiorias das empresas estão fazendo digitalização, cara, vai pro WhatsApp e cria esses robôs... Esses chatbots. Cara, será que não está passando da conta? Será que também o agricultor... Como que o agricultor vai ficar recebendo essas mensagens? Do mesmo jeito que o agricultor está criando pool de compra, porque ele não aguenta ter mais gente vendendo para ele,
esse monte de grupo de WhatsApp, robô, falando com ele. O que você vê, né? Porque a gente acha importante a digitalização. Mas e aí? O excesso. É assim, eu não tenho uma resposta porque a gente não fez uma pesquisa, mas para mim eu também... o produtor rural, por exemplo, né? Eu sou um cara que quando eu quero resolver o problema, eu odeio entrar no chat e ficar esperando, mesmo que não seja um robô, responder minhas perguntas. Então eu prefiro ligar, já falo, porque eu consigo fazer uma parte de uma agilização melhor. Quando eu olho pro agro, eu vejo que aí no produtor rural é o cara que ainda também não vai deixar o digital sobrepor tudo. Eu vou fechar negócio com o produtor rural no digital? Pelo WhatsApp? Vou, mas assim, a forma ainda, o WhatsApp, ele só troca a figura de uma pessoa física por um celular, mas a pessoa física se faz presente para estar dentro do WhatsApp. Perfeito. Então, fechou negócio pelo WhatsApp, fechou no digital, fechou no offline. Eu considero que é no offline, mesmo sendo uma ferramenta digital. E eu vejo que hoje o agro, ele carece... E sempre vai carecer de uma presença física. Porque você também não está fazendo uma compra de um produto que, sei lá, é um bem de consumo ali pequeno. Cara, você está fazendo uma compra que você vai ter que negociar, você tem aparatos técnicos, você tem um portfólio completamente diferente. Né? Isso é melhor nisso, aquilo é melhor naquilo. Então, existe ainda essa necessidade, cada vez mais, eu acredito, porque cada vez mais tem concorrência, né? De você ter um cara técnico ali conversando. Então, o pessoal fala, para mim é utopia falar que o agro vai ter um marketplace onde o cara vai comprar o trator lá. Pode ser que ele acesse o marketplace, porque lá existe uma condição, mas todo o contato que ele fez antes de tomar a decisão, ele fez da forma digital. Ele fechou no site. Né? Muito igual falava, o cara veio aqui na AgriShow e a AgriShow gerou não sei quantos bilhões de reais de faturamento. A galera ficava represando o pedido 2 meses antes para chegar na AgriShow, chegar e gerar o volume. Foi essa minha indignação quando eu vim na Macfor. Eu falei, cara, a gente tem 5 milhões de verba ano para investir no agro. Eu gasto 3 milhões numa feira, me sobra 2 pro ano inteiro. Mas por que não? Porque o concorrente está lá. Mas o concorrente está tomando a melhor decisão, né? E a gente nunca sabia. Né? Nessa discussão que eu tive ontem, o pessoal, outdoor. Aí chegou uma gerente e falou assim, se você me trouxer um resultado do outdoor, assim, veio o resultado tangível, através disso. Eu invisto 100% do meu... Assim, não existe uma resposta. Faz porque o concorrente está fazendo. Exato. É assim, vou sair de uma Expo direto, vou sair de uma AgriShow. Né? Eu tenho um conhecido meu que trabalha numa de maquinário e fala assim, Diogo, o investimento é absurdo. É absurdo. Só que a gente não tira o pé porque o concorrente não tira o pé. Você vai perguntar ao concorrente, a gente não tira o pé porque o concorrente tira o pé. Então os caras ficam brigando, colocando um negócio cada vez mais monstruoso. É verdade. Ao invés de os caras falarem assim, cara, eu não sei o quão isso realmente é. Eu invisto 10, a rentabilidade é 10 vezes maior do que se eu investisse 1. Ninguém sabe responder. Não sabe responder. E aí é tudo qualitativo, porque o comercial pressiona. Precisa de feira. Então eu vejo, por exemplo, o chatbot voltando, é uma ferramenta que pode funcionar. Eu vejo, por exemplo, um chatbot funcionando no mecanismo de ajuda ao produtor. Então, por exemplo, um agrônomo digital. O cara tem um problema, ele vai tirar uma foto. Hoje, com a inteligência artificial, ele já consegue uma deficiência nutricional, pode ser uma cercosporiose, pode ser qualquer coisa ali dentro. E isso pode ajudar a suprir. Mas a necessidade física, mesmo o cara tira a foto ali, ele vai querer que tenha um agrônomo lá. É isso, né? Eu não sei se vocês estão trabalhando assim, né? Mas... eu tentei as duas maneiras, né? Eu tentei via automática com os robozinhos e eu tentei do jeito mais fácil, que é montar uma call center e colocar 2, 3 meninas lá. Só que, a hora que você coloca 2, 3 meninas, tem uma que tem o sorriso na voz. Cara, essa menina vendia pra caramba. Ela vendia peça. Tem isso, mano. Pelo sorriso. Então, esse lado humano, acho que nunca vai acabar. E eu vejo principalmente no nosso negócio, que o nosso negócio não é uma venda transacional. É uma venda, como fala, é uma venda de vida, né? A hora que você vende uma semente pro agricultor, cara, você não pode vender e sumir. Você tem que estar com ele. Então, acho que vai ser um desafio para você, né? Fazer isso. Fazer essa digitalização acontecer. O que eu gosto da digitalização muito é que ela me dá jeito de eu medir e controlar. Quando eu faço um outdoor, é isso daí, né? Eu não sei... o retorno. Eu não sei o retorno. Exato. Quando eu faço uma ação digital, eu consigo medir e controlar, né? Isso é muito bom. São desafios, né? Talvez, um pouco do que você trouxe um pouco mais cedo, 120 profissionais para 15 mil clientes é pouco. Dobrar esse time custa muito caro, talvez não feche a conta. Mas talvez a inteligência artificial, o chatbox, vai trazer uma complementaridade de atendimento. Claro. E aí, para os casos mais simples, eu tenho ali uma ferramenta automatizada. E para os casos mais complexos, eu tenho aí a presença humana. Então, a estrutura, é o pensamento do omnichannel, né? Exato. Na verdade, eu tenho que ter uma conjugação aí de formas de estar no cliente. E só um comentário que eu acho que é legal. Vocês estão falando de marketplace.
E o Renato também foi feliz num ponto que ele trouxe mais cedo, que é assim, nós como líderes erramos e temos que corrigir rápido. Isso foi um pouco da Syngenta. E faz parte da inovação. Se você não tiver essa cultura de que eu posso errar, mas eu tenho que corrigir rápido, a gente não consegue gerar nada novo. A Coplacana entrou na Supercampo, que foi uma plataforma criada por 12 cooperativas, para criar um marketplace. Onde lá atrás a gente tinha uma percepção que a gente juntos poderia criar uma ferramenta universal e ser uma grande plataforma. Tivemos bastante dificuldade, mudamos estratégia e não se mostrou muito assertiva. A gente, a Supercampo hoje não está funcionando. A Coplacana hoje ela está mais modesta no investimento para o mercado eletrônico, mais focada na venda online de itens de varejo, como pequenas ferramentas, cloro de piscina, alguns itens pequenos, né, que o agricultor acaba comprando, que é um pouco mais transacional. Para insumos, a gente acha que é uma realidade um pouco distante ainda, porque precisa, né, você falou muito bem também. O investimento é alto, né? Você vai comprar hoje 100 toneladas de adubo aí, 500 mil reais. Qualquer compra é 1 milhão, 2 milhões. Assim, não é um negócio que você pode fazer, talvez, 100% online. É um negócio no Pix, né? É um negócio... Exatamente. E nós fizemos alguns estudos de viabilidade que mostravam que, assim, uma loja média da Coplacana, a média, né? Vamos dizer, a média de venda da loja da cooperativa é 70 milhões de reais ano. Nas contas que nós fizemos, o marketplace ou o e-commerce teria que gerar mais ou menos uma receita que gera uma filial. Não fecha essa conta tão rápido, né? Então a gente recuou um pouco. Talvez possamos contar com parceiros, né, como o Mac4, como alguns outros que possam trazer um pouco mais de conhecimento especializado nisso. Mas o fato é que a gente vem tentando algumas estratégias para o mercado eletrônico, mas não é simples, né? A gente percebe que até a adesão do produtor, vocês falaram também muito bem, ele quer saber, quer cotar, quer saber o preço que o WhatsApp muitas vezes resolve, né? Mas depois ele finaliza naquele player que ele tem preferência, seja por relacionamento, seja por proximidade. Então, nós temos desafios aí, né, para entender. Ninguém conseguiu essa bala de prata ainda, né? Pode perceber que grupos como o Orbia também, que é gigante, tem acesso, mas também eu vejo que tem dificuldades, né? Então, não é simples. Se fosse simples, já estaria rodando, já estaria redondo, né? E a gente tem pensado como a gente pode ser mais eficiente, mas não podemos ficar fora, porque a próxima geração não vai abrir mão de ter um canal online para ser atendido. É o que nós falamos, né? Você tem que estar onde o agricultor quer estar. Se ele quer... O caso de vocês, a presença de uma loja é muito importante, porque você não vende só o químico, você vende um monte de coisa que o agricultor precisa, então ele vai na sua loja. Exatamente. O duro que eu via muito, né, no nosso negócio é a gente montar um monte de loja que fica muito mais um escritório para o time do que com o agricultor ir. Então, eu sempre falei para o meu time, ó, vai na BR-163 e vê quantos agricultores entram nas lojas, daquele monte de loja que tem naquela rodovia lá. Cara, mas no caso de vocês precisam, porque vocês vendem mais itens. Exatamente. O portfólio é mais completo e eu vejo como uma vantagem, né, competitiva da cooperativa ter um portfólio completo, onde o agricultor pode sentar ali e levar praticamente tudo que ele precisa, mas também é um ponto de atenção para a gestão, né? Eu que vim de empresas lá atrás SA, hoje já vou completar 10 anos de cooperativa de Coplacana em janeiro, mas eu percebo que também ter tudo, se não bem gerido, é um problemaço. De ponto de vista de gestão de estoque, de itens vencidos, né? De falta de foco da equipe. Então, ter o portfólio completo, mas focado naquilo que de fato gira, né? Que de fato tem expressividade. E a gente vive... Eu, depois de 10 anos, ainda... Nós temos 15 negócios diferentes hoje com a Placana, né? E eu convivo ainda com alguns desafios de alguns negócios. Tem que otimizar fornecedor, tem que otimizar SKU... Nós temos que melhorar a eficiência desse giro. Só um exemplo, Rossi. Eu tinha, na minha vida passada, né? Tinha 18 mil SKUs. Nós vendíamos nas 32 lojas 18 mil SKUs. 60 SKUs representavam 80% das vendas. Eu falei, cara, o que tá fazendo esses 17.500? E aí nós começamos a fazer um negócio que para vocês é mais difícil fazer, que é a gestão de fornecedores, né? É você diminuir. No seu caso, como o cooperado é o rei, você tem que ter isso, porque se você não tiver, ele vai chegar e vai ligar pro Arnaldo lá e falar, ó, o Rossi não tá vendendo esse negócio aqui, ó. É verdade. Esse é um grande desafio das cooperativas. A gente, até nessa linha que você falou, eu acho que foi um acerto que nós tivemos. Nós criamos um comitê de gestão de portfólio, mais focado nos insumos aí, né? E aí, o que a gente discute nesse comitê?
quais empresas têm que estar conosco e quais os produtos, seja em cana, seja em cereais. E tem uma barreira de entrada, né? Que é uma homologação técnica. O produto funciona, funciona melhor do que eu já tenho na prateleira, porque espaço na prateleira não tem mais, tem que deslocar alguém, né? E assim, por incrível que pareça, de 1º de janeiro desse ano até semana passada, 90 empresas nos procuraram para entrar no portfólio da cooperativa. Nossa. É muita coisa. Você imagina que cada uma tenha 10 produtos, são 900 SKUs. Não dá, né? Imagina então, você recebendo todos esses 90 aí. Agora, a sua agenda já foi, já. Agora, exatamente, fora a questão do tempo, né? Aí que a gente tem feito, a gente tem tentado explicar no conselho que óbvio que eu vou ter que ter um produto premium e vou ter que ter um produto de combate, né? Igual a farmácias, né? Eu tenho lá o genérico e tenho o produto patenteado. Mas eu não preciso ter 16 patenteados, 16 genéricos, na mesma ativo, na mesma função. E aí a gente tem tentado levar isso para o conselho de tal forma que não deixemos eles frustrados, porque eu concordo com você. A maioria vai comprar Coca, mas tem gente que gosta de Pepsi. E aí, se não tiver Pepsi, né? Então, talvez Pepsi eu tenha, mas eu não sei se Fanta Uva faz sentido, porque sai pouco. Eu tô dando um exemplo aqui elucidativo. Sim. Então, esse desafio de gestão de portfólio, ele, para as cooperativas, por um lado, né, ele é uma vantagem competitiva, mas por outro, ele pode atrapalhar muito a eficiência da gestão, coisas que revendas conseguem fazer isso mais fácil, porque é uma decisão corporativa. Né? Boa, e eu acho que papo bom, tempo voa, já batendo tempo aqui. Eu acho que deixar aqui para o fechamento, Rossi, mas eu queria, de novo, agradecer muito sua presença aqui, Renato, pelo convite também, né, para a gente estar junto, poder bater um papo, discutir um pouco dessa parte de vendas, digitalização. Muito bom poder conversar com pessoas como você, que vem de um ramo, às vezes, mais tradicional de vendas, convencional, e também já tem essa percepção da digitalização, do poder do digital para realmente fazer o negócio crescer. Parabéns pela trajetória, obrigado pela presença, Rossi. Por favor, faça suas honras aí de finalização. Não, eu que agradeço, na verdade, agradecer ao Renato, ao Diogo, né? O papo foi muito bom aqui, né? Acho que a gente sempre aprende conversando, e a gente sabe da importância sua, da sua empresa para o mercado digital, que é um mercado que nós precisamos amadurecer. Renato é um ícone aí no mercado. Sou seu fã, Renato. Obrigado. É legal falar isso pessoalmente, né? Porque às vezes a gente escreve isso no LinkedIn, mas... e a gente sempre observa o que os líderes, né, fizeram, como o Renato, no mercado de distribuição, né? E tenta entender um pouco as estratégias e aprender. Então, para mim, é uma satisfação também estar aqui em nome da Coplacana, que é a cooperativa que eu já estou há 10 anos, que me ensinou a entender o cooperativismo e admirar cada vez mais e gostar e pertencer a esse regime de gestão que eu acho incrível, de fato. O cooperativismo é um negócio muito interessante. Alguns números para quem não tem, né? Rapidamente. Eu tive recentemente no encontro das 70 maiores cooperativas do Brasil. Essas 70 maiores cooperativas, elas respondem aí por mais de 250 mil empregos diretos. Elas fazem mais de 50% da comercialização de grãos no Brasil e mais de 50% da comercialização de suíno. É muita coisa, né? E então acho que a gente tem um protagonismo sim no Brasil e que pode ser ainda maior, face aos desafios aí dos próximos anos de alimentar populações crescentes como a indiana, a chinesa, a paquistanesa. Eu acho que tem muita coisa para a gente contribuir com tecnologia, com produtividade, com apoio, com suporte. E espero poder participar de outros fóruns com vocês para que a gente possa aprender juntos aí. Obrigado novamente. Legal. Não, legal. Rossi, a admiração é recíproca, né? Eu te vejo desde a época que eu estava do lado de lá, vendo o que a Coplacana estava fazendo, né? Já indo lá para... Começando a beirar o rio Paranapanema ali. já comecei a olhar e vi o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz, né? Do jeito que você estruturou, principalmente essa parte de olhar o marketing como estratégia e não marketing só com promoção. Marketing, para mim, é o que você está fazendo, cara. É conhecer os clientes. Eu adoro quando eu converso com um líder de marketing. Ele fala, não, eu tenho 15 mil clientes. E ele já fala, mas só que 12 mil compraram alguma coisa no passado. Tem gente que não sabe nem fazer essa conta. Então, é muito legal ver isso. E é muito legal ver o planejamento de como vocês fizeram essa expansão, né? Acho que isso mostra muito a fortaleza de vocês. Eu acho que você é o maior organizador disso e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pelas palavras, fico muito satisfeito e aprendendo sempre, né? Eu tenho um colega que a gente contratou recentemente para fazer originação de grãos, que fala uma frase simples, mas que para mim ela é muito forte, que ele fala: há sempre um jeito de fazer melhor. Se a gente encarar a vida, né, nossa, como pessoa ou
a organização, eu acho que há sempre um jeito de fazer melhor. E é uma busca incessante, quase utópica, né? Mas que nós temos que perseguir aí dia a dia. Boa. Não, boa, eu também sempre falo, né? 1% Nada é tão... a cada dia, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, É né? isso Eu aí. também falo. Mas, Renato, obrigado. Obrigado. Mais um episódio. Pessoal, agradecer a presença de todos que nos assistiram até aqui, né? Mais uma vez, trazendo informações relevantes do agronegócio, inovação, marketing, vendas, com autoridades, hoje com o Rossi aqui da Coplacana, foi um prazer. E nós aqui, toda sexta-feira, ao longo do ano, estaremos com vocês, né? Presentes não só no Notícias Agrícolas, mas também na minha rede, na Mac4, na do Renato. E é um prazer tê-los aqui com vocês hoje. Obrigado.